Oiê, tudo bem? Voltando aqui para as nossas lives, ou seja, para a nossa live de leitura e café. Hoje estamos fazendo um dia diferente, um dia especial, mas vou continuar a live por problemas que tive durante a semana. Mas vamos lá. Então, nós fizemos 3 lives que foram a introdução do nosso livro A Única Coisa, e agora esse livro parte para 3 partes. Então, a gente vai começar a primeira, que se chama As Mentiras, Elas Induzem ao Erro e Desviam do Caminho. Então, vou fazer a introdução dessa primeira parte e depois a gente vai para o próximo capítulo, tá bom? Então, o problema não é o que você não sabe, e sim as suas certezas que não são tão certas assim. O problema com, entre aspas, a verdade intuitiva. Em 2003, a Merriam-Webster começou a analisar buscas feitas em seu dicionário online para determinar qual era a palavra do ano. A ideia era que, com as buscas por palavras na internet, revelam o que está em nossa mente coletiva. A palavra mais procurada provavelmente capturaria o espírito da época. A primeira vencedora confirmou isso. Logo após a invasão do Iraque, todo mundo parecia querer saber qual era o verdadeiro significado de democracia. No ano seguinte, blog, uma palavrinha inventada que descrevia um novo modo de comunicação, chegou ao topo da lista. Em 2005, depois de todos os escândalos políticos daquele ano, integridade ficou em primeiro lugar. Até que, em 2006, a Merriam-Webster veio com uma novidade. Os visitantes do site podiam indicar candidatas a palavras do ano e também votar. Podemos dizer que foi uma tentativa de instilar feedback qualitativo em um exercício quantitativo, ou podemos simplesmente considerar uma boa jogada de marketing. A vencedora numa vitória esmagadora foi Truthlessness, palavra inventada pelo comediante Stephen Colbert no primeiro episódio do programa The Colbert Report. No Comedy Central, o que significa a verdade que vem da intuição e não dos livros. Numa era da informação impelida por notícias 24 horas por dia, falação indeterminável nas rádios e blogs sem crivo editorial, Truthless engloba todas essas inverdades incidentais, acidentais e até mesmo intencionais, que são aceitas como verdadeiras apenas por parecerem verídicas. O problema é que o ser humano age a partir daquilo em que acredita, mesmo quando é algo que não deveria acreditar. Assim, fica difícil vivenciar a única coisa porque, infelizmente, vivenciamos muitíssimas outras. E essas outras coisas costumam turvar nosso pensamento, induzir ações erradas e nos desviar do sucesso. A vida é curta demais para caçar unicórnios. Precisa demais para confiar num pé de coelho. Quase sempre as verdadeiras soluções que buscamos estão bem diante do nosso nariz, só que, infelizmente, fica difícil enxergá-las debaixo do volume espantoso de absurdos, uma inundação do senso comum que, na verdade, é uma total falta de senso. Já ouviu seu chefe usar a metáfora do sapo na água? Se você jogar um sapo numa panela de água quente, ele pula para fora no mesmo segundo. Mas se você colocar o sapo em água morna e aumentar a temperatura aos poucos, ele fica e morre fervido. É mentira. Uma mentira com muita cara de verdade, mas mesmo assim, uma mentira. Alguém já lhe disse que o peixe só fede de cabeça para baixo? Não acredite. É só uma história de pescador que por acaso cheira mal. Já ouvi falar que o explorador Cortés queimou seus navios quando chegou à América com o objetivo de motivar seus homens. Não é verdade. É mais uma mentira. Aposte no jockey, não no cavalo.
É uma frase repetida há tempos para que depositemos nossa fé na liderança de uma empresa. Mas, como estratégia de aposta, este ditado só vai levar você à pobreza. O que faz a gente perguntar como foi que isso se tornou um ditado. Com o passar do tempo, mitos e inverdades são disseminados com tanta frequência que acabam se tornando familiares e, por isso, começam a parecer verdadeiros. E aí, começamos a tomar decisões importantes com base nelas. O desafio que todos enfrentamos ao desenvolver estratégias de sucesso é que, como as histórias de sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso também tem suas mentiras. Tenho coisas demais para fazer. Vou conseguir realizar mais se fizer várias coisas ao mesmo tempo. Preciso ter mais disciplina. Eu deveria ser capaz de fazer o que eu quero sempre que quiser. Preciso de uma vida mais tranquila. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Então, se você alimentar esses pensamentos, eles acabam tornando-se as 6 mentiras sobre o sucesso que os impedem de viver a única coisa. As 6 mentiras que atrapalham o seu caminho para o sucesso. Primeiro, tudo tem importância igual. Segundo, a ideia de ser multitarefas. Terceiro, a vida é disciplinada. Quarto, a força de vontade infinita. 5. O equilíbrio como ideal. E sexto, pensar grande é ruim. As 6 mentiras que atrapalham o sucesso são crenças que entram na nossa cabeça e se tornam princípios operacionais que nos levam na direção errada. São atalhos que vão dar em becos sem saída. Outro de tolo que nos afasta da verdade, que nos afasta da verdadeira mina. Se você quer maximizar seu potencial, terá que jogar por terras essas mentiras. Então, esse é a introdução dessa terceira parte do livro A Única Coisa, onde ele vai começar a contar quais são essas 6 mentiras que nos levam ao fracasso e que nos fazem ser pessoas de sucesso. Então, hoje nós vamos parar por essa introdução para que, quando a gente começar os capítulos, a gente possa aproveitá-los ao máximo, sem ficar uma leitura cansativa, sem ficar uma leitura exaustiva. Então, você que me acompanhou aqui nessa live, vai poder também ouvir ela no Talkcast, o podcast que eu estou lançando e a gente vai poder trocar vários e vários assuntos. Então, todas as lives que tivermos aqui no Instagram, vamos estar também no podcast. E também no podcast nós teremos outros quadros para também discutir outros assuntos. Então, eu sou Jânio Carlos, terapeuta ocupacional, e me despeço de vocês com esta única coisa. A coisa que devemos fazer na vida, nós devemos pensar apenas em uma de cada vez. Então, tchau, tchau!